Fala pessoal, boa noite, tudo certo? Como é que vocês estão? Sou o Guilherme, mais conhecido como Gui iGaming. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda aula da imersão Google iGaming. Nessa série de aulas, você está aprendendo comigo o caminho para ir do zero até os R$ 10.000 por mês no mercado de iGaming. E se você gostou da última aula que aconteceu na segunda-feira, pode ter certeza que essa aula de hoje vai ser ainda melhor. Mas uma coisa muito importante, essa imersão é como se fosse um quebra-cabeças. E se faltar uma parte, lá na frente não vai dar certo. Então não adianta você querer começar nesse mercado de iGaming e não entender como ele funciona, que foi exatamente o que eu mostrei na aula 1 que aconteceu na segunda. Então, se por algum motivo você não assistiu essa primeira aula, é essencial que você assista para não ficar perdido nos conteúdos dessa segunda aula e também da terceira aula que vai acontecer na sexta. Eu queria também agradecer a todos que estiveram comigo na primeira aula. Mais de 500 pessoas assistiram e dezenas de pessoas participaram do nosso networking lá no grupo do WhatsApp. Quando eu abri o grupo na segunda-feira, depois da aula, parecia uma metralhadora de tanta mensagem que foi enviada. Então, realmente, fica aqui o meu muito obrigado a todos que participaram. E hoje eu vou te ensinar a como você pode se tornar um afiliado das melhores casas de aposta e como atrair jogadores extremamente qualificados que irão te gerar comissão todos os dias. Eu sei que na última aula eu te mostrei alguns resultados que eu tive no mercado de iGaming e também mostrei o relato do Gustavo, que fez mais de R$ 20.000 no último mês. Mas hoje eu quero te mostrar algo ainda mais incrível, que é o relato do Davi, que antes de me conhecer não estava conseguindo anunciar absolutamente nada no Google Ads, estava sofrendo com muitos bloqueios de conta de anúncio e não conseguia sair do lugar. Então dá só uma olhada no que ele disse e quanto foi o faturamento dele depois que começou a seguir o meu método. Fala Gui, tudo certo? Passando aqui para te agradecer pela sua mentoria, pelos seus ensinamentos, tá? Eu sou aluno da primeira turma e antes de eu entrar para sua mentoria eu não estava conseguindo anunciar no Google Ads, tomando bloqueio direto, não conseguia ter resultados, enfim. Resolvi investir na sua mentoria, apliquei tudo que você ensina lá dentro, tá? E aí no mês de março eu investi cerca de R$ 6.000 e o que voltou para mim foi isso aqui, ó. Eu vou até filtrar aqui ao vivo, olha só, abril, vou filtrar aqui, ó, em março. Peraí que não foi. Março. Olha só. Voltou isso aqui. Investi cerca de 6.000, tá? E voltou isso aqui no mês de março. Então, eu sou muito grato a você pelos seus ensinamentos. Se não fosse sua mentoria, eu estava estagnado e nunca que eu ia ter esse resultado em um mês. Pessoal, antes de me aprofundar no conteúdo de hoje, eu quero apenas fazer uma revisão rápida da última aula, beleza? Então, na última aula, eu te mostrei que o mercado do iGaming é uma grande oportunidade para você mudar de vida em 2024. Eu te falei sobre o crescimento de 135% no mercado de iGaming no último ano e falei também sobre a regulamentação das casas de aposta, que é algo muito bom e que vai trazer muitos investidores para esse mercado. Eu te mostrei que é possível que você se torne um afiliado de diversas casas de aposta, indique jogadores para essas casas e ganhe uma porcentagem sobre o lucro que esses jogadores gerarem, o que chamamos de rev share. No conteúdo de hoje, eu vou te ensinar absolutamente tudo sobre como você vai encontrar essas casas para se afiliar e como atrair jogadores que vão se manter jogando nessas casas e te gerando dinheiro todos os dias. Então agora eu vou lá para a tela do meu computador para te mostrar exatamente como você vai começar da forma certa a ganhar dinheiro no mercado de iGaming. Então, pessoal, já estou aqui na tela do computador para a gente entrar no conteúdo dessa aula, entrar de cabeça no conteúdo. E é essencial que você, se você puder pegar aí um papel, uma caneta, um caderno, para fazer as suas anotações, seus resumos aqui dessa parte da aula, porque isso com certeza vai te ajudar muito lá na frente, você conseguir revisitar esse conteúdo e aprender muito melhor. Então, vou começar falando sobre as formas de remuneração das casas. Muita gente está aqui na aula hoje, está acompanhando essa imersão, está começando do zero e precisa entender melhor como que a casa vai pagar, como você vai receber a sua comissão. E hoje em dia existem basicamente duas formas da casa te pagar. Uma forma é o rev share, que eu já comentei anteriormente, que é quando você ganha ali uma porcentagem, né, sobre o lucro que o jogador que você indicou gerar para aquela casa de aposta. E a outra forma é o CPA. O CPA, ele não é uma porcentagem, ele vai ser sempre um valor fixo. Então, por exemplo, um jogador se cadastra na casa, faz um depósito, joga lá e você ganha aí um valor fixo de R$ 50 por esse jogador. Já o rev share, ele é sim uma porcentagem. Então, algumas casas costumam pagar
somente CPA, outras casas somente Rev Share e outras casas pagam os dois juntos, que é o modelo híbrido. E esse, na minha opinião, é o melhor modelo, ou seja, você vai ganhar ali por cadastro e vai ganhar, além do cadastro, vai ganhar uma porcentagem pelo lucro que esse jogador gera para casa, que é o Rev Share. Então, por exemplo, R$ 50 de Rev Share e R$ 50 de CPA e 40% de Rev Share. Uma negociação aí bem interessante, bem aceitável que muitas casas oferecem. Então, o melhor modelo para mim, pessoal, ele é um modelo híbrido que paga os dois. Por quê? Porque somente com o seu ganho de CPA, esses R$ 50 aqui, você paga o seu gasto com os anúncios que você vai ter, o gasto com o tráfego, e do Rev Share vem somente o lucro para o seu bolso. Então, por isso que eu gosto tanto desse modelo híbrido. É claro que existem muitas casas que pagam somente Rev Share, e eu rodo alguma dessas casas, mas para quem está começando, eu acho que é interessante você ter as duas coisas. Você ter o valor fixo e você ter também essa porcentagem. Se a casa paga somente o Rev Share, é bem normal que essa porcentagem aqui seja maior, chegue a 60, 70, 80%. Quando você ganha o CPA, a casa geralmente ela baixa o head share. Então, você vai ganhar o CPA e vai ganhar ali um head share de 40%, 30%. Isso é absolutamente normal no mercado. Então, na minha opinião, o melhor modelo é o modelo híbrido, tá? E como, pessoal, vocês vão escolher essa casa de aposta? Qual a melhor forma de realmente escolher essa casa e entrar no mercado? Então, tem alguns pontos muito importantes que vocês precisam entender. O primeiro ponto, uma casa que não tenha uma promessa de ganho absurdo. Então, o que seria uma promessa de ganho absurdo? O jogador que você indicou se cadastrar na casa, fazer um depósito, por exemplo, de R$ 50 e a casa te pagar um valor fixo, um CPA de R$ 100, o dobro do que o jogador que você indicou depositou. Então, isso é algo que não é sustentável no longo prazo, assim como o caso que oferecem 90% de rev share, ou até mais, às vezes. Isso no longo prazo não é sustentável para casa, e o que vai acontecer, que já aconteceu com muita gente, talvez tenha acontecido já com alguém que está aqui, inclusive, nessa aula, você vai acabar tomando um golpe dessa casa. Você não vai conseguir sacar o seu dinheiro, vão trancar o seu saque, ou então você vai ser excluído da casa sem nenhum motivo. Isso já aconteceu comigo e talvez já tenha acontecido também com as pessoas que estão assistindo a sala aqui hoje. Então, uma casa que não tem aí uma promessa de ganho muito absurdo, tá? Esse é o primeiro ponto muito importante. O segundo ponto, uma casa que seja conhecida, mas não tanto. Vou explicar melhor como é que funciona essa história. Quanto mais conhecida for a casa, mais pessoas já vão ter cadastro nessa casa. Então, se você divulgar essa casa que é tão conhecida, as pessoas que vão ver os seus anúncios já possuem cadastro. Então, você não vai conseguir ganhar sobre esse cadastro novamente, que a pessoa já é cadastrada. Então, a casa tem que ser conhecida, mas não tanto a ponto de ter muitos cadastros, milhões de cadastros de pessoas, porque assim você não vai conseguir atrair novas pessoas, somente pessoas que já têm cadastro. E um critério interessante, importante, que eu sempre coloco, é buscar ser afiliado de casas que tenham pelo menos aí mais que 10 mil buscas por mês no Google. Então aqui é 10K de buscas por mês. Menos do que isso, pessoal, acaba sendo muita pouca gente, muito pouco volume, e você não vai ter um bom número de cadastros que vai te possibilitar colocar muitos jogadores nessa casa e ganhar comissão. Então, essa casa não pode ser tão conhecida, mas ao mesmo tempo ela pode ser tão pequena que tenha menos do que 10 mil buscas por mês lá no Google. Então, lá no Google tem uma ferramenta que se chama planejador de palavra-chave. Você entra lá, você coloca o nome da casa de aposta e o Google vai te dizer quantas buscas tem por mês para essa casa. É bem tranquilo de usar essa ferramenta. Um dos principais pontos, pessoal, e que eu acho que vocês têm que focar, é escolher casas que tenham uma boa retenção de jogadores. Casas que consigam reter esse jogador jogando por meses, por semanas, depois meses, depois até mesmo por anos. Casas que invistam em marketing. O nosso papel, como afiliado das casas, é fazer anúncio e levar esse jogador a se cadastrar na casa. A partir do momento que ele se cadastra na casa, o nosso papel já foi feito, a gente já conseguiu levar o jogador para casa. A partir desse momento, a casa é que tem que ter uma boa retenção, é que tem que ter um bom marketing
para que esse jogador deposite, se mantenha sempre depositando e se mantenha sempre jogando, tendo uma boa retenção de jogadores. E existem algumas casas que você coloca jogadores e você não vê a movimentação, você não vê o seu head share mudar. Já existem outras que você coloca o jogador ali no começo tem algum ganho, você fica um pouco negativo, mas depois, ao longo das próximas semanas e meses, o seu head share vai lá nas alturas, ele vai subindo cada vez mais e a casa vai mantendo esse jogador. Então, quanto mais jogadores você coloca, maior fica essa bola de neve. Então, escolher casas que têm uma boa retenção de jogadores é essencial. Então, uma casa não pode ter uma promessa de ganho muito absurda, ela tem que ser conhecida, mas não tanto, e ela tem que ter, principal ponto, conseguir reter esse jogador. O que a gente chama no mercado de LTV, que é o tempo de vida lá do cliente, né? O tempo que o cliente vai se manter ativo lá na casa de apostas jogando. E eu vou dar um bônus exclusivo para quem ficar até o final dessa aula hoje. Vou mandar depois para vocês lá no grupo, para vocês já irem entrando no jogo. Qual que é esse bônus? Eu vou mandar lá no grupo algumas casas de aposta, o link de algumas casas de aposta, para vocês já conseguirem se afiliar. Umas casas que eu já testei. E são casas que seguem todos esses critérios. Que não tem promessa de ganho absurdo, que é conhecida, mas não tanto, e que tem uma boa retenção de jogadores, que tem um bom LTV. Então, depois que encerrar a aula aqui, eu vou mandar esse presente para vocês lá no grupo, lá dentro do grupo lá do WhatsApp. Beleza? Eu vou dar esse presente para vocês porque hoje é o meu aniversário. Então, quem vai ganhar o presente não vai ser eu, vai ser vocês e vai ser esse bônus aqui. Vou mandar já o link para vocês se cadastrar, se afiliar em algumas casas que são casas que eu confio, casas que são extremamente sérias, que são confiáveis, que você pode começar já a entrar no jogo, a sentir como que é, fazer seu cadastro, mexer ali na casa, pegar o seu link de afiliado e por aí vai. Então, depois eu vou mandar para vocês esse bônus lá, esse presente lá no grupo, beleza? Mas então, agora que você já entendeu um pouquinho sobre as casas, como escolher uma casa, como que faz para atrair esses jogadores qualificados? Como que faz para você conseguir realmente ter todos os dias novos cadastros, todos os dias novas pessoas depositando na casa? Como que faz isso? E eu tenho o meu método próprio de fazer isso e que esse método ele funciona para mim há mais de 2 anos e também funciona para muitas pessoas que me acompanham no Instagram, que me seguem, que são meus alunos. Esse método dá muito certo para tanta gente. Então eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Qual que seria esse método, pessoal? Esse método, ele é sem criar conteúdo, ele é sem sala de sinais, ele é sem atender clientes diretamente ali no 1 a 1, né, no X1, pelo WhatsApp. É um método que eu uso mandando as pessoas diretamente para casa de aposta. Então, do anúncio, a pessoa do anúncio vai diretamente se cadastrar na casa, porque ela é uma pessoa que já está muito interessada em se cadastrar na casa ou em jogar o jogo favorito dela. E ela vai lá, sai do meu anúncio, ela passa pelo meu site e depois ela já vai cair diretamente na casa de aposta e vai se cadastrar e vai seguir jogando aí ao longo das semanas, dos meses. E eu vou ganhando o meu rev share, ganhando a minha porcentagem de lucro sobre essa pessoa. E como que eu faço isso, pessoal? Usando simplesmente a melhor ferramenta de anúncios da internet, que é o nosso famoso Google, nosso famoso tio Google. O Google, pessoal, ele é uma ferramenta que você pode usar, né? O Google Ads é uma ferramenta que você pode usar para atrair esses jogadores qualificados que já estão buscando pelas casas de aposta que você é afiliado. Então, se o cara já está buscando, provavelmente ele já viu anúncio em algum lugar, ele já está pensando em se cadastrar, está pensando em jogar, e falta somente um empurrãozinho final para que ele faça isso. E esse empurrãozinho final pode ser exatamente o seu link de afiliado. Então, o cara se cadastra no seu link, vai lá jogar, você vai ganhar a sua comissão. Então, o cara ele vem aqui no Google e coloca o nome da casa de aposta que quer jogar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui numa casa que eu sou afiliado, tá? Por exemplo, a Onabet. Vai vir aqui, busca por Onabet, e aqui ele vai ver vários anúncios, ó, que direcionam ele para um site. Nesse site vai ter um link, né, vai ter um botão, e ele vai depois ser direcionado para a casa de aposta. Então aqui ele vai ver vários anúncios, vai clicar e vai começar a se cadastrar e a jogar nessa casa. Da mesma forma, acontece com os jogos, os principais jogos favoritos desse cara. Então, digamos que ele gosta de jogar lá o jogo
o Tigrinho, Fortune Tiger, que é um dos jogos mais conhecidos. Então ele vem aqui no Google, coloca jogo, o Tigrinho. Da mesma forma que vai aparecer vários anúncios para ele aqui no Google Ads falando sobre esse jogo favorito dele. Quando ele vem aqui e faz essa busca, pessoal, ele já está na intenção de jogar, ou ele está na intenção de se cadastrar na casa de aposta. E é exatamente essa a diferença entre o Google Ads e o Facebook e o Instagram. Por quê? Porque o Facebook Ads e o Instagram são ferramentas de tráfego de desejo, ou seja, se precisa despertar nas pessoas o desejo dela sair lá do feed, do stories, onde ela está lá socializando, e ir depois para uma casa de aposta, se cadastrar, começar a jogar. Então é um trabalho muito mais complexo, que às vezes você vai precisar ali atender a pessoa pelo WhatsApp, você vai precisar criar uma sala de sinais, você vai precisar criar algum conteúdo, algum vídeo. Já o Google não. O Google é meio caminho andado porque a pessoa já está na intenção de se cadastrar. Então a pessoa ela vai no Google, digita lá o nome do jogo, o nome da casa de aposta, o nome do jogo, e ela, depois que ela clicar no seu site, ela já vai para a casa de aposta e já vai se cadastrar, depositar e começar a jogar. Então, o Google é uma ferramenta de intenção. Essa é a grande diferença entre o Facebook e o Instagram e entre o Google, ferramenta de intenção, pessoal. Então, essa é a forma que eu consigo atrair jogadores extremamente qualificados aqui para a minha operação, jogadores que se mantêm jogando ao longo dos meses. Porque o cara que está no Facebook e Instagram, ele não está muito interessado. Vou ter que convencer ele a jogar. Mas o cara que vai no Google, ele está buscando já por isso. Então ele é muito mais interessado do que esse cara aqui do Facebook e Instagram. É por isso que eu gosto tanto do Google. E uma dúvida que muita gente tem, tá, mas para começar no Google, será que eu tenho que investir muito alto? Com quanto que dá para começar? Então eu resolvi tirar essa dúvida aqui agora já. O que eu recomendo, pessoal, quem está começando? Investir, né, quem tem pouco orçamento, né? Investir de 30 a 50 reais por dia. Com esse valor aqui, você vai conseguir gerar em média de 3 a 5 cadastros aí na casa de aposta, investindo de 30 a 50 reais por dia. E esses cadastros vão lá começar a depositar e a jogar e te gerar comissão. E é muito importante, pessoal, quando vocês forem é, testar com esse valor, que deixem pelo menos 7 dias, que é um período mínimo que vocês consigam analisar os dados. Quanto ganhou, quanto gastou lá no anúncio, quanto ganhou na casa de aposta e tudo mais. É essencial que vocês deixem pelo menos aí 7 dias rodando. Então, pessoal, para quem estava na dúvida aí se precisa muito dinheiro para começar, eu acredito que essa dúvida esteja resolvida. Não precisa muito não, 30, 50 por dia. Então, se você tem aí um caixa de 300, 500 reais, você vai conseguir rodar 7 dias tranquilamente. Então, essa é a forma que eu consigo anunciar a iGaming no Google Ads e conseguir realmente aí atrair jogadores que se mantêm ativos, jogadores qualificados que se mantêm jogando me gerando comissão. Inclusive, tem muitas casas que eu nem rodo mais anúncios, que eu nem anuncio mais, e que ainda assim eu tenho uma base de jogadores lá que me geram comissão todos os dias, ganham lá 500 por dia, R$ 1.000 por dia em algumas casas, simplesmente sem colocar mais dinheiro, sem investir mais dinheiro em tráfego, porque os jogadores que eu coloquei são jogadores qualificados, jogadores que vieram do Google e que estão sempre me gerando comissão. Essa é a grande sacada que eu queria compartilhar com vocês nessa aula de hoje. Eu queria mostrar para vocês também quais são todas as etapas, desde o momento que a pessoa busca no Google até o momento que ela clica para se cadastrar na casa de apostas. Então a pessoa ela vai no Google, pessoal, e busca principalmente aí pelo nome da casa de apostas. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome de uma casa de aposta que o pessoal busca bastante, que é a Donald Bet. Você pode se afiliar nessa plataforma. Então vem aqui, busca por Donald Bet. O que acontece? Vão aparecer aqui vários anúncios da Donald Bet. O usuário que buscou, ele vai clicar aqui em algum desses resultados. Então, por exemplo, ele vai clicar aqui nesse primeiro resultado aqui. Quando ele clica aqui, ele cai em um site. Esse site aqui a gente chama de Precel, tá? Esse site que provavelmente até seja algum aluno meu, que está bem parecido aqui com o site que eu ensino a fazer nas minhas aulas. Então aqui, pessoal, o lead vai cair aqui, a pessoa vai cair aqui nesse site e não vai ter nada demais aqui, vai ter somente um botão escrito aqui, prosseguir, continuar, cadastre-se. E depois que ele clicar aqui, ele já vai cair diretamente lá no site da casa de aposta
para conseguir aqui fazer o cadastro dele. Então, queria fazer o cadastro dele com e-mail, senha, CPF, telefone e tudo mais. E vai, então, depois fazer o depósito e começar a jogar aqui na casa. Depois que ele fizer isso, começar a jogar, a pessoa que colocou aqui o seu link de afiliado aqui no site, nesse botão, vai começar, então, a ganhar ali a comissão, ganhar o rev share, ganhar o CPA, se for caso paga CPA. Então, é dessa forma que funciona o funil. Veja que não tem aqui nenhum grupo de WhatsApp, não tem aqui nenhum grupo de Telegram, não tem aqui nenhum atendimento pessoal, 1 a 1, não tem conteúdo, não tem vídeo, não tem nada. Tem somente o anúncio aqui na rede de pesquisa do Google. Depois a pessoa cai nesse site aqui que a gente chama de pré-sell, porque a única função desse site aqui é mandar a pessoa lá para casa de aposta, e então a pessoa vai lá para casa e vai já se cadastrar. Na próxima aula eu vou falar mais também sobre esse assunto de pré-sell, por que que a gente usa pré-sell, quais são os principais elementos que a gente precisa usar nesse site, nessa pré-sell, para que nossas contas não sejam suspensas facilmente. Então esse é o funil que eu queria também mostrar para vocês aqui, vocês entenderem na prática como é que funciona, como é que a pessoa vai cair aqui na casa de aposta e fazer o cadastro dela para começar a jogar e colocar dinheiro no seu bolso todos os dias. No começo da aula de hoje, também no começo da aula de segunda-feira, eu te mostrei alguns depoimentos de pessoas que conseguiram ganhar mais que R$10.000 por mês no mercado de iGaming usando o Google Ads. As pessoas são alunos da minha mentoria Google iGaming, que é o meu programa avançado para quem quer algum acompanhamento meu mais de perto e também um passo a passo mais detalhado para sair do zero e chegar a ganhar mais que R$10.000 por mês nesse mercado. Muitas pessoas estão perguntando sobre essa mentoria, mas por enquanto eu quero que vocês sigam aproveitando as aulas gratuitas aqui ao longo dessa semana e na hora certa eu vou te explicar tudo sobre como a mentoria funciona, beleza? Então pessoal, fazendo uma revisão rápida do que a gente viu hoje, eu te mostrei qual é a forma de remuneração das casas de aposta. Eu te mostrei como escolher a melhor casa e a minha estratégia para atrair jogadores qualificados para essas casas. Mas a aula mais importante da imersão do Google iGaming vai acontecer na sexta-feira, às 8 horas. Nessa terceira aula, eu vou te mostrar quais são os 3 pilares essenciais que você precisa seguir para conseguir anunciar iGaming no Google Ads e ter resultado de verdade. Então eu recomendo que você não perca essa aula por nada, essa aula vai acontecer na sexta-feira, às 8 horas. Muito obrigado a todos que ficaram comigo aqui hoje até o final e nos vemos então na próxima sexta. Um grande abraço e vamos para cima!